Despertar empático a sombra que paira no abismo entre o que entregamos e o que recebemos, aquele vazio insondável onde nossas feridas mais profundas vivem, onde a bondade é transformada em sua própria condenação. O momento exato em que a terra fértil de nossa compaixão seca sob o sol implacável daqueles que só sabem tomar. Lá, apenas naquele penhasco existencial, Carl Jung descobriu uma verdade que estremeceria os fundamentos de qualquer narcisista. Um empático farto se torna algo muito mais perigoso do que eles jamais imaginavam. Não porque se tornam cruéis ou vingativos, mas porque se transformam em seres inabaláveis, em presenças impermeáveis à manipulação que os consumia anteriormente. Durante décadas de observação clínica, Jung documentou um fenômeno psicológico tão profundo que desafiou tudo o que pensamos em saber sobre a dinâmica do poder humano. Ele observou o quão empático aquelas almas gentis e generosas que absorvem a dor dos outros como se fossem próprias, eventualmente alcançam um colapso que não as destrui, mas isso as transmuta em algo infinitamente mais formidável do que seus agressores. Ele o chamou de momento alquímico, aquele momento sagrado e terrível em que anos de veneno absorvido são subitamente transmutados em ouro psicológico puro. O empático deixa de ser um recipiente passivo para a escuridão dos outros e se torna uma força ativa de luz que nenhuma manipulação pode obscurecer. A coisa mais chocante que Jung percebeu foi que os narcisistas inconscientemente temem essa transformação mais do que qualquer outra coisa, porque um empático que acordou não se contrai com as mesmas armas. Você não precisa devolver o golpe. Simplesmente transcende todo o campo de batalha, deixando o manipulador lutando com as sombras, contra os reflexos de suas próprias escuridão, que eles não têm mais onde empolgar. O acordado empático se torna um espelho que reflete com precisão cirúrgica, retornando cada projeção à sua origem sem absorvê-la, sem contaminar seu próprio ser com o veneno do povo. A bondade do empática nunca foi uma fraqueza, como eles os fizeram acreditar. Sempre foi força disfarçada, esperando o momento exato se revelar em toda a sua magnitude. Jung escreveu claramente estremecendo: o aterrorizante é se aceitar completamente. Mas, para empático, essa aceitação requer algo ainda mais assustador. Reconheça que eles têm um poder que os ensinou a temer, negar, a suprimir em nome do amor e do sacrifício. É o que poderíamos chamar de integração da sombra do curandeiro ferido, aquele arquétipo ancestral que vive nas profundezas de sua psique. Da perspectiva junguiana dos arquétipos, o empático naturalmente incorpora o curandeiro ferido, alguém que adquire sabedoria através de seu próprio sofrimento. Mas Jung observou algo extraordinário que a psicologia contemporânea ainda resiste totalmente ao reconhecimento. Quando esse arquétipo atinge seu ponto de ruptura, ela não se quebra como um cristal frágil diante da pressão. Ele se transforma no que poderíamos chamar de curandeiro soberano, aquele que cura de uma posição de força e discernimento, não do sacrifício perpétuo que o deixa vazio. Essa transformação não é um despertar gradual acompanhado de música suave e meditação. Não é um processo confortável ou indolor. É o que Jung chamou de enantiodromia, o princípio universal pelo qual tudo acaba se torna oposto quando atinge o extremo. O doador infinito se torna o eleitor consciente. O absorvedor perpétuo é transformado em refletor estratégico. A entrega incondicional dá lugar à generosidade seletiva discriminada, que homenageia o doador e o receptor. A neurociência moderna confirma o que Jung sentiu através de seu gênio clínico. Os cérebros empáticos estão conectados de maneira diferente. As investigações do Dr. Judith Olaf revelam que indivíduos empáticos têm hiperatividade em seus neurônios espelhados e uma atividade intensificada nas áreas cerebrais associadas ao processamento emocional. Mas o que Jung percebeu e o que a ciência está apenas começando a entender é que essa mesma configuração neurológica que torna o empático vulnerável também os torna seres incrivelmente poderosos quando aprendem a direcionar essa capacidade conscientemente. Mas isso não é o mais perigoso, não é o que realmente aterroriza o narcisista que intua a transformação. A parte verdadeiramente ameaçadora é o que acontece quando um empático finalmente integra o que Jung chamou de sombra. Toda a raiva reprimida, os limites negados e a autoproteção que eles os ensinaram a rejeitar como manifestações de egoísmo.
Empáticos não apenas suprimem suas próprias emoções negativas, eles se tornam receptáculos inconscientes para o material sombrio de todos os outros. A raiva que seus pais não podiam expressar, a tristeza que seus amigos não alcançaram proquiesar, a manipulação que seus parceiros não conseguiram reconhecer em si mesmos. O empático se torna o que poderíamos chamar de repositório de traumas estrangeiros, carregando não apenas com sua própria dor, mas com a de todos aqueles que, incapazes de sustentar sua própria escuridão, projetam nessas almas receptivas. Mas Jung descobriu algo extraordinário que ocorre quando esses seres sensíveis finalmente atingem seu limite. Não apenas a liberação acumulada de sombras como quem libera uma carga pesada. Eles são alquimizados. Eles transformam anos de veneno absorvido no que ele chamou de ouro psicológico puro. Esse é o processo que Jung chamou de função transcendente. A capacidade de transformar forças opostas em algo completamente novo, em uma síntese superior, que contém e transcende os opostos. A transformação segue um padrão que Jung documentou em seus casos clínicos. Primeiro, ocorre o reconhecimento, esse momento revelador em que o empático repentinamente vê o padrão completo. Todas aquelas ocasiões quando eles absorveram falhas que não pertencem a eles. Todos aqueles momentos em que pediram desculpas pelo comportamento inadequado dos outros. Todos os anos em que eles acreditavam que o amor significava dar incessantemente, enquanto recebia apenas migalhas de atenção e carinho. Jung chamou isso de levantamento do véu, aquele momento sagrado em que os padrões inconscientes se tornam conscientes, de repente esclarecendo uma vida de dinâmica invisível. Então vem a integração. O empático não rejeita sua sensibilidade, ele não nega ou a repudia. Ele o transforma em um instrumento de precisão. Ele usa suas habilidades hipersensíveis para não absorver e por favor, mas para ver através da manipulação antes de começar a se enrolar em sua rede. Jung observou que o empático integrado se torna videntes psicológicos, capaz de ler as motivações inconscientes de pessoas com precisão cirúrgica, que é desconcertante para aqueles que estão acostumados a operar a partir da sombra. Finalmente, chega a soberania. O empático para de procurar validação externa e se torna o que Jung chamou de ser individual, psicologicamente completo e autodirigido. Você não precisa mais de outras pessoas para concluí-lo porque ele concluiu o circuito em si mesmo através do trabalho consciente com sua sombra. Esse processo cria o que poderíamos chamar de paradoxo empático. Quanto mais profundamente um empático integra sua sombra, mais compassivo se torna. Mas sua compaixão não é mais ingênua ou cega. Ele é feroz, perspicaz e absolutamente aterrorizante para aqueles que dependem da disfunção empática para se sentirem poderosos. Se você já lhe disse que é muito sensível, mas sentiu que havia uma força oculta nessa sensibilidade que outros não viam, é porque você intuiu essa verdade fundamental. Sua sensibilidade não é uma deficiência de corrigir, mas uma superpotência para calibrar. O que você está descobrindo é o que Jung chamou de lado sombrio da empatia. Não a absorção da dor dos outros, mas o uso consciente de habilidades empáticas para discernimento e proteção própria. Quando um empático desperta totalmente a sua natureza soberana, sua sensibilidade não diminui ou atrofia. Torna-se cirúrgico, preciso, direcionado. Eles podem sentir o estado emocional do narcisista abaixo de seu desempenho externo. Eles percebem a manipulação antes de se formar completamente, como aquele que sente o tremor que precede o terremoto. Eles detectam mentiras através de microexpressões e mudanças de energia que outras pessoas ignoram. Jung entendeu que esse nível de percepção constitui uma forma do que chamou de imaginação ativa, a capacidade de perceber as realidades psicológicas que operam abaixo de aparências superficiais. O acordado empático se torna o que poderíamos chamar de um detector real de que nenhuma quantidade de charme ou manipulação pode enganar. Seu radar interno, calibrado pela dor e refinado pela consciência, registra cada discrepância entre palavras e energia, entre o que é dito e o que é realmente tenta. Eles se tornam leitores não apenas das pessoas, mas de sistemas completos, de manipulação.
Essa transformação se manifesta em cenários cotidianos que Jung observou repetidamente. No local de trabalho, Sarah trabalhou por anos com um colega que era professor para o crédito apropriado, enquanto desvia a culpa por outros. Durante anos, Sarah absorveu suas projeções. Ela acreditava em sua iluminação a gás. Questionou suas próprias percepções porque todos pareciam ver o manipulador como alguém brilhante e carismático. Mas quando ele aplicou o trabalho, de sombra junguiana, ele começou a ver o padrão completo exibindo diante de seus olhos. Ele parou de se explicar, parou de defender seu trabalho, parou de tentar provar sua competição antes que alguém cuja opinião se tornasse irrelevante por seu valor. A mudança foi imediata e desconcertante para o manipulador. Sem o traço abissara de Sarah para alimentar sua dinâmica, a máscara do colega começou a quebrar. Outros começaram a notar seu comportamento porque Sarah não estava mais absorvendo a tensão que ele criou ao seu redor. O que Jung havia psicologicamente e imunamente chamou suas manipulações. Na família, a mãe de Miguel o controlou por anos através da culpa, vergonha e chantagem emocional. Ele ameaçou tirar a vida quando tentou estabelecer limites, se posicionou como vítima quando alcançou algum sucesso e transformou cada conversa em um monumento à sua própria dor. Miguel passou décadas sendo o regulador emocional de sua mãe, sacrificando sua própria estabilidade para manter a dela. Mas quando Miguel integrou os ensinamentos de Jung sobre individuação, ele parou de participar do drama da família. Ele sentiu uma compaixão genuína pela dor de sua mãe sem assumir a responsabilidade por aliviá-lo. Ele estabeleceu limites claros, sem sentir a necessidade de justificá-los completamente. Ele se recusou a ser arrastado para discussões sobre seu valor ou suas escolhas de vida. As manipulações de sua mãe ficaram cada vez mais desesperadas e, gradualmente, cessaram. Sem a participação de Miguel na dinâmica, ela foi forçada a encontrar maneiras mais saudáveis de lidar com suas necessidades emocionais ou procurar novas vítimas. Miguel havia se tornado o que poderíamos chamar de manipulação. No campo romântico, Lisa estava em um relacionamento em que constantemente caminhava sobre conchas de ovos, gerenciando o humor de seu parceiro, aceitando a responsabilidade pela felicidade dos outros como se fosse um dever sagrado. Ela acreditava que o amor significava sacrifício infinito e que as constantes críticas a seu parceiro a estavam ajudando a se tornar uma pessoa melhor. Quando Lisa descobriu o trabalho de Jung sobre projeção psicológica, ela entendeu que seu parceiro a estava usando como um aterro sanitário para sua própria auto-OD. Cada crítica que eles fizeram era, na realidade, algo que eles não podiam aceitar sobre si mesmos, uma parte de sua sombra que projetaram em Lisa para não ter que enfrentá-la. Lisa parou de se defender, de explicar, de tentar conquistar o amor de alguém incapaz de dar isso. O relacionamento terminou rapidamente, como um incêndio que se apaga quando o oxigênio é negado. Sem a participação inconsciente de Lisa, na dinâmica, não havia mais nada que tenha sustentado a ilusão. Seu parceiro não conseguiu manter a fantasia da superioridade sem alguém que se sente superior. Em cada caso, o empático não se tornou cruel ou vingativo. Ele simplesmente tomou conhecimento. E a consciência, como Jung sabia, é a maior ameaça à manipulação inconsciente. É como acender uma luz em uma sala escura, onde alguém tenta se mover sem ser visto. Nenhuma violência é necessária, apenas iluminação. Mas é aqui que o entendimento de Jung se torna verdadeiramente revolucionário. O empático que disse o suficiente não apenas escapa da dinâmica narcisista, transforma essa experiência em sabedoria que a torna imune a manipulações futuras. Jung chamou esse processo de integração de opostos. O empático aprende a apoiar simultaneamente a compaixão e o discernimento, a abertura e os limites, o amor e a autoproteção. Eles se tornam o que poderíamos chamar de guerreiro de cura integrado. Alguém que pode amar ferozmente enquanto se protege completamente. Essa integração cria o que Jung chamou de função transcendente, um estado psicológico em que os aparentes opostos se juntam para criar algo maior que a soma de suas partes. A antiga vulnerabilidade do empática se torna sua força, mas sua força anterior não se transforma em fraqueza. Em vez disso,
Ambas as qualidades amadurecem em relação a uma sabedoria consciente que contém e transcende a polaridade. Jung observou essa transformação em seu trabalho clínico repetidamente. Ele escreveu: "Não se ilumina figuras de imaginação, mas conscientizando as trevas." Para o empático, isso significa não apenas ver sua própria sombra, mas também reconhecendo como eles foram inconscientemente cúmplices em sua própria vitimização. O empático acordado entende que eles não eram objetivos aleatórios. Eles foram escolhidos com precisão porque possuíam algo que faltava ao narcisista: a capacidade de sentir conexão genuína e autêntica, de verdadeira empatia. Mas, em vez de entregar esses presentes inconscientemente àqueles que os exploram, eles aprendem a compartilhá-los conscientemente com aqueles que podem retribuir. Isso cria o que poderíamos chamar de revolução empática. Em vez de tentar curar os incuráveis, o empático começa a olhar e nutrir outros seres conscientes. Eles param de se sentir atraídos por pessoas quebradas que precisam ser consertadas e começam a se sentir atraídas para completar pessoas que desejam crescer juntas. Se você reconheceu que sua empatia não é uma fraqueza para gerenciar, é sim uma força a dirigir, é porque você começou a reivindicar sua soberania energética. Você começou a escolher conscientemente quem recebe sua energia, sua atenção, sua preocupação. Esta é a estrutura junguiana para o método empático, com base em seus princípios de individuação e integração de sombras. O primeiro passo é reconhecer o padrão. Jung enfatizou a importância dos padrões inconscientes conscientes. O empático deve ver como ele está participando de sua própria exaustão. Isso não constitui um exercício de auto-inflagelação, mas de empoderamento genuíno. Jung escreveu: "Até que você faça o inconsciente, isso direcionará sua vida e você o chamará de destiny." Comece a documentar suas interações. Quando você se sente exausto, quem leva sempre mais do que dá? Que histórias você lhe conta para justificar sua permanência nos relacionamentos que o esvaziam? Jung chamou isso de exame de consciência, não do ponto de vista moral, mas de uma perspectiva psicológica. O segundo passo implica integrar a sombra. Jung acreditava que a integração das sombras era essencial para a totalidade psicológica. Para o empático, isso significa resgatar todas as qualidades que os ensinaram a suprimir. A raiva, a egoísmo de tão chamado, a capacidade de dizer não sem explicações exaustivas. A sombra não é má, é a vida não vivida. Sua raiva pode ser uma indignação justa que precisa de expressão. Seu egoísmo pode ser um auto-cuidado saudável. Sua capacidade de impor limites pode ser a sabedoria disfarçada de frieza. O terceiro passo é impedir a fuga de energia. Jung entendeu que a energia psicológica é finita e bonita. Os empáticos devem aprender o que ele chamou de economia psicológica, a gestão consciente de seus recursos emocionais e mentais. Isso significa identificar vazamentos de energia e conectá-los sistematicamente. Pare de explicar às pessoas que não querem entender. Pare de convencer aqueles que estão comprometidos em entender mal você. Pare de prestar sua atenção àqueles que o usam como arma contra você. Faça o que poderíamos chamar de auditorias de energia. Avalie regularmente quem e o que na sua vida aumenta sua vitalidade versus o que ela drena. Jung acreditava que proteger sua energia psicológica não é egoísta. É necessário para a saúde mental e emocional. A etapa final é incorporar poder autêntico. O objetivo final de Jung foi a individuação, tornar-se quem você realmente é, em vez de quem os outros precisam ser. Para o empático, isso significa incorporar todo o seu espectro de experiência humana, não apenas as partes que outras pessoas acham confortável ou útil. O poder autêntico não é domínio sobre os outros, é soberania sobre si mesmo. É a capacidade de escolher suas respostas, em vez de reagir inconscientemente. É a força de amar sem perder, de dar-lhe sem esgotar, de se importar sem sacrificar você. Essa encarnação aterroriza aqueles que se beneficiaram da sua inconsciência, porque não podem mais prever ou controlar suas respostas. Você vira o que Jung chamou de psicologicamente autônomo.
dirigido em vez de dirigido por outros. Quando um empático desperta usando os princípios de Jung, ele não apenas transforma sua própria vida, contribui para o que Jung chamou de evolução da consciência coletiva. Jung acreditava que o desenvolvimento psicológico individual afeta todo o grupo humano. Quando uma pessoa se liberta de padrões inconscientes, ele cria o que poderíamos chamar de ondas de permissão que ajudam os outros a fazer o mesmo. O acordado empático se torna um exemplo vivo de que a transformação é possível, que existe uma maneira diferente de se relacionar que não implica o sacrifício da integridade de alguém. Mas Jung também alertou sobre o que chamou de inflação do ego, o perigo de se tornar arrogante em relação ao desenvolvimento psicológico. O empático acordado deve não se ver como superior àqueles que ainda estão presos em padrões inconscientes. O verdadeiro despertar empático inclui humildade. O empático se lembra de sua própria viagem da inconsciência à consciência e parece genuína compaixão por aqueles que ainda estão fazendo essa viagem. Eles se tornam o que Jung chamou de curandeiros feridos que curaram, capaz de ajudar os outros sem se perder no processo. Isso cria o que poderíamos chamar de comunidades empáticas conscientes. Grupos de pessoas que fizeram seu próprio trabalho de transformação interna e podem se amar sem drama, manipulação ou vampirismo energético. Essas comunidades se tornam modelos para relacionamentos humanos saudáveis, com base no respeito mútuo, em vez de necessidade inconsciente. Jung vislumbrou um futuro em que indivíduos suficientes alcançariam a totalidade psicológica para impactar a psique coletiva humana. O empático acordado faz parte dessa visão. Eles não apenas estão se curando. Eles estão contribuindo ou para a cura de padrões de relacionamento humano que foram disfuncionais durante as gerações. Mas aqui está o que Jung entendeu que ele é realmente perigoso para empático farto. Eles expõem todo o sistema de manipulação inconsciente no qual nossa sociedade é construída. Quando empáticos param de absorver os outros, eles param de gerenciar as emoções dos outros, param de sacrificar por causas indignas, revelam quanta interação humana se baseia no vampirismo psicológico inconsciente. Eles mostram que muitos do que chamamos de relacionamentos normais são realmente padrões disfuncionais, disfarçados de amor, carinho ou responsabilidade. Jung escreveu: o mundo pendura de um fio fino, e esse fio é a psique do homem. O empático acordado representa o que acontece quando essa psique toma conhecimento de seu próprio poder e se recusa a participar da destruição inconsciente. É por isso que o empático acordado geralmente enfrenta resistência não apenas dos narcisistas, mas de sistemas familiares completos, culturas trabalhistas e grupos sociais que dependem de sua participação inconsciente. O despertar empático ameaça o status quo da dinâmica relacional inconsciente, mas Jung acreditava que essa resistência era necessária para o crescimento coletivo. Ele o chamou de tensão dos opostos, o conflito entre forças conscientes e inconscientes que eventualmente levam à evolução psicológica. O acordado empático representa a força consciente que desafia os padrões inconscientes. Isso os torna perigosos para quem cujo poder depende dos outros permanecem inconscientes. Eles se tornam o que poderíamos chamar de desregulamentação da inconsciência. Pessoas cuja mera presença desafia outras pessoas a examinar seus próprios padrões psicológicos. O narcisista teme o empático acordado porque ele não pode mais usá-lo. Mas todo o sistema de manipulação inconsciente teme o empático acordado, porque eles modelam uma maneira diferente de ser que os padrões inconscientes visíveis e inaceitáveis. Se você notou que seu crescimento incomodou algumas pessoas, mas você se recusa a não para fazer lá se sentir confortáveis, é porque você começou a honrar sua luz acima da escuridão dos outros. Você começou a valorizar sua integridade e não a aprovação daqueles que a temem. Mas aqui está a intuição mais profunda de Jung sobre o empático farto. Seu perigo final não reside no que eles fazem, mas no que eles se recusam a continuar fazendo. Eles se recusam a absorver o que não pertence a eles. Eles se recusam a gerenciar as emoções dos outros. Eles se recusam a sacrificar seu poço, sendo o conforto dos outros. Eles se recusam a explicar àqueles que não querem entender.
Eles se recusam a participar de dramas que não servem de crescimento. Esse negativo é mais poderoso do que qualquer ataque, porque é baseado no princípio junguiano da não-violência psicológica. O empático acordado não precisa combater o narcisista. Basta retirar sua participação da dinâmica. Sem a cooperação inconsciente do empático, todo o sistema manipulativo entra em colapso como um castelo de cartas, quando sua base é removida. Jung observou que essa retirada frequentemente desencadeia o que chamou de crise de projeção de sombra no narcisista. Sem o empático de carregar seus sentimentos rejeitados, o narcisista é forçado a enfrentar sua própria realidade emocional. Isso é insuportável para alguém que passou a vida evitando seu mundo interior. O narcisista pode subir suas tentativas de manipulação, tornar-se mais agressivo ou buscar freneticamente novas fontes de suprimento empático. Mas o empático acordado permanece imperturbável. Ele aprendeu o que Jung chamou de imunidade psicológica, a capacidade de testemunhar as tempestades emocionais dos outros, sem ser arrastada por eles. Essa imunidade não é fria, é clareza. O empático pode sentir genuína compaixão pela dor narcisista enquanto rejeita seu comportamento prejudicial. Eles podem amar a pessoa enquanto rejeitam a disfunção. Essa resposta diferenciada é algo que os narcisistas não conseguem entender ou manipular. Jung identificou 3 níveis de desenvolvimento empático e entender onde você encontra sua vulnerabilidade à manipulação. O primeiro nível é o inconsciente empático. Você sente tudo, mas entende qualquer coisa. Você absorve as emoções dos outros sem perceber isso. Você acha que o amor significa entrega infinita e que os limites são egoístas. Você atrai vampiros de energia porque não aprendeu a proteger seu espaço psicológico. Nesse nível, sua empatia o controla em vez de controlá-lo. Você é como uma esponja que absorve tudo o que encontrar. O objetivo é desenvolver o que Jung chamou de limites psicológicos, a capacidade de sentir com os outros sem perdê-lo neles. O segundo nível é empático de despertar. Você reconhece suas habilidades empáticas e começa a entender como elas foram usadas contra TIO. Você começa a aprender sobre conceitos junguianos de projeção, trabalho de sombra e limites psicológicos. Você começa a ver padrões em seus relacionamentos e assume a responsabilidade por sua parte deles. Nesse nível, você está começando a desenvolver o que Jung chamou de empatia consciente, a capacidade de escolher quando e como envolver suas habilidades empáticas. Você está aprendendo a distinguir entre suas emoções e as emoções dos outros. O terceiro nível é o empático soberano. Você integrou os ensinamentos de Jung sobre o trabalho e a individuação da sombra. Você pode se sentir profundamente sem ficar sobrecarregado. Você pode amar completamente sem perder. Você desenvolveu o que Jung chamou de soberania psicológica, a capacidade de permanecer focada em sua própria verdade enquanto você permanece aberto aos outros. Nesse nível, sua empatia se torna uma ferramenta de sabedoria em vez de uma arma usada contra você. Você pode sentir os estados emocionais dos outros sem assumir a responsabilidade por eles. Você pode oferecer apoio sem sacrificar. A jornada para o nível 3 exige o que Jung chamou de coragem para se tornar consciente. Você deve estar disposto a ver como participou de sua própria vitimização. Não para se culpar, mas para recuperar seu poder de escolher de maneira diferente. Mas Jung emitiu um aviso sobre o despertar empático que todos cansados devem entender. Com grande poder psicológico, vem uma grande responsabilidade. O empático acordado tem habilidades que podem ser usadas para curar ou danificar. Sua capacidade de ver através das máscaras de outras pessoas, para detectar decepção, entender as motivações ocultas. Esses dons devem ser usados conscientes e eticamente. Jung enfatizou que o objetivo da individuação não é se tornar invulnerável, mas autêntico. O empático acordado deve proteger contra o que ele sofreu anteriormente. Alguém que usa a percepção psicológica para manipular em vez de curar. A expressão mais alta do despertar empático é o que Jung chamou de compaixão consciente. A capacidade de amar sem permitir, de ajudar sem resgatar, de ver claramente sem julgar severamente.
Essa é a diferença entre sabedoria empática e vingança empática. Alguns empáticos, quando acordam seu poder, querem usá-lo para machucar aqueles que os machucaram. Eles querem expor narcisistas, envergonhar manipuladores, fazer com que outros sintam a dor que sentiam. Mas Jung entendeu que isso mantém você pego na mesma dinâmica da qual você tenta escapar. A verdadeira soberania empática significa subir acima da necessidade de vingança. Significa usar seus presentes para criar relacionamentos saudáveis, em vez de destruir prejudiciais. Significa ser perigoso para a manipulação, enquanto você permanece seguro para a conexão autêntica. O poder supremo do empático não reside no que pode fazer com os outros, mas no que pode criar por si mesmo. Uma vida de relacionamentos autênticos, eleições conscientes e paz genuína. Lembre-se de que a descoberta de Jung sobre empática farta ser mais perigosa do que os narcisistas jamais imaginaram. O perigo nunca deveria se tornar cruel ou vingativo. O perigo era que eles se tornem conscientes, soberanos e imunes à manipulação. Jung escreveu em seus trabalhos finais: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Para o empático, isso significa abraçar sua sensibilidade e força, compaixão e discernimento, capacidade de amar e seu direito de ser amado autenticamente em troca. O empático que finalmente diz o suficiente não perde sua capacidade de se sentir profundamente. Ganhe a capacidade de se sentir sabiamente. Não fecha seu coração. Aprenda a abri-lo seletivamente para aqueles que obtiveram acesso através de sua própria consciência e autenticidade. Jung observou que o maior perigo para os sistemas inconscientes não é a oposição consciente, mas a retirada consciente. Quando o empático pare de participar da dinâmica disfuncional, essas dinâmicas não podem mais se sustentar. Sua sensibilidade nunca foi sua fraqueza, era seu sistema de alerta precoce, avisando-o sobre pessoas e ambientes tóxicos. Sua capacidade de se sentir profundamente nunca foi excessiva. Era o espectro completo da experiência humana que outros haviam aprendido a entorpecer. Seu desejo de conexão autêntica nunca foi ingênuo. Era sua alma chamando-o para as relações dignas de sua profundidade. Os narcisistas temiam seu despertar porque sabiam que, uma vez que você viu claramente, nunca poderia ser enganado. Uma vez que você se valorize corretamente, você nunca poderá ser subvalorizado. Depois de entender o seu valor, você nunca poderia estar convencido a se contentar com menos. A visão de Jung era de seres humanos que integram todos os aspectos de si mesmos: luz e sombra, força e vulnerabilidade, amor e limites. O empático acordado incorpora essa integração. Eles são perigosos não através da agressão, mas através da autenticidade absoluta.